Galera, sejam todos bem-vindos. Professor Fábio aqui. Hoje nós falaremos sobre os conceitos de aceleração média. Eu vou abordar dentro dessa aula qual é a diferença entre movimento acelerado e movimento retardado. Vou apresentar uma simulação muito bacana, vão ter alguns exercícios e, além disso, eu já deixei aqui na descrição para vocês um material em PDF que você pode baixar essa aula e poder fazer as suas anotações. Então, bora para a aula? Então, galera, nós falaremos aqui um passo a passo completo sobre aceleração média. Vou falar para vocês o que é aceleração, como que se calcula, unidade de medida, essa diferença do que é movimento acelerado e retardado, uma simulação muito bacana e vamos fazer alguns exercícios, tá? Então vamos lá. O que é aceleração? A aceleração basicamente é uma grandeza vetorial. Eu já falei numa aula anterior sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Eu vou deixar um card aqui na descrição para vocês. Tá? O que ela mede? Ela mede uma taxa entre variação de velocidade em função do tempo. Só para poder exemplificar para você. Você está dentro de um carro, viajando aí a 60 km por hora, e alguém resolve pisar no acelerador. E a velocidade vai lá para 100. Isso leva um tempo, não é algo instantâneo. Mesmo que você tenha um carro muito potente, é necessário alguns segundos para que você possa ganhar essa velocidade. Tá? Então, de 60 a 100, digamos que levou 5 segundos. Então você vai ter um valor de aceleração. Tá? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Eu falei nessa aceleração que você tem um ganho de velocidade. E será que a aceleração ela pode ser negativa? Que sinal tinha essa aceleração que eu falei para vocês? Será que ela era positiva? E outra pergunta. Existe aceleração nula nesse movimento aqui? Eu vou estar respondendo essas questões ao longo da aula com vocês. Primeiro, como que se calcula a aceleração? Essa aqui é a nossa expressão. Tá? Em cima, então, eu tenho o ΔV, que eu posso escrever ele dessa maneira, como V menos V0, e o ΔT, T menos T0. Só que desse jeito aqui, eu estou calculando, claro, a aceleração média, só que eu posso transformar essa expressão aqui numa função. E como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que colocar aqui debaixo do A a unidade. E eu vou fazer uma multiplicação cruzada. 1 vai multiplicar V menos V0 e o A vai multiplicar T menos T0. Fazendo essa multiplicação, V menos V0 ficam no primeiro membro e eu repito A T menos T0 no segundo membro. Esse menos V0 aqui, eu coloco ele no segundo membro. Ele está negativo, passa a ser positivo. Então isso aqui vai ser a minha função horária da velocidade. Veja, pessoal, T menos T0. Muitas vezes acontece que esse T0 é zero. Nem sempre, mas muitas vezes. E nós temos uma função um pouco mais simplificada. E por que eu falo função e não falo equação, não falo fórmula? Equação até não está incorreto. Agora, fórmula, de jeito nenhum. Na matemática, nós trabalhamos com funções. Você tem lá gráficos em x e y. Aqui nós também podemos trabalhar em x e y. A questão é que em y vai dar a nossa velocidade e t vai ter o nosso tempo. Tá? Eu vou falando melhor sobre essa questão gráfica com vocês. Qual que vai ser a unidade de medida de aceleração? Então, repetindo aqui, A igual ΔV por ΔT. Eu coloco o A entre colchetes. Então, eu estou fazendo análise dimensional. Eu vou gravar uma aula só sobre análise dimensional e postar no canal. Aqui do outro lado, eu tenho a unidade de medida, que é metro por segundo da velocidade. E a unidade de tempo é segundo. O que eu posso fazer também? Debaixo do segundo, eu tenho 1. Lá na matemática, como é que nós resolvemos uma situação como essa? É uma divisão de frações. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Em cima eu vou ter 1 vezes m, e embaixo S vezes S. Então vai ficar metro por segundo ao quadrado. Isso é no Sistema Internacional de Unidades. Pode ser que apareça em alguma questão, seja na tua escola, ou seja no Enem, seja no vestibular, quilômetro por hora ao quadrado. Para fazer essa transformação, que é um pouco mais enjoada, eu sugiro fazer primeiro as transformações das velocidades, de metro por segundo para quilômetro por hora, assim como o tempo de segundo para a hora, e daí você vai conseguir chegar nesse valor, nessa unidade, muito mais tranquilo. Quando que o movimento é acelerado? Para ser acelerado,
O sinal da velocidade e da aceleração eles têm que ser iguais. Ou seja, a aceleração tem que fazer com que a velocidade aumente. Isso seja positivamente ou negativamente. Eu vou explicar melhor por quê. Então, olhando aqui para a nossa expressão geral, vou colocar o t0 igual a zero, e aqui eu vou colocar o v0 também igual a zero, a velocidade inicial é zero. Para ficar assim, ó, alguma coisa o mais simples possível para a gente poder entender o gráfico. Com a aceleração sendo positiva e partindo do repouso, o móvel está indo no sentido a favor da trajetória. Então você vai ter os valores de velocidade aumentando em função do tempo. Você poderia ter alguma coisa assim, ó, ao invés de positivo, uma aceleração negativa. E o gráfico ele faz uma reflexão. Ao invés de estar para o lado de cima, ele está para o lado de baixo. Os valores de velocidade aumentam em função do tempo. Eu ainda poderia ter um valor de velocidade inicial diferente de zero. Por exemplo, eu vou colocar mais 20. Como fica o gráfico? Muito parecido com o anterior. A diferença é que, ao invés de começar no zero, ele começa no 20. Também poderia fazer a mesma coisa com o valor inicial de velocidade negativa. Ao invés de começar no zero, começa um pouquinho mais para baixo. E vai aumentando negativamente da mesma forma. Mas quando que o movimento é retardado? O retardado aqui, pessoal, não tem o mesmo significado semântico, né, que nós poderíamos utilizar no nosso dia a dia. Tá? A aceleração ela sempre tem um sentido diferente do valor da velocidade. E a aceleração ela atua sempre para diminuir a velocidade. É uma frenagem, falando em termos corriqueiros do dia a dia. Você está indo numa velocidade 50 km por hora, tem um obstáculo, você não pode passar pelo obstáculo, pisa no freio até parar. Então, ele atuou como um acelerador negativo. Ele poderia ser chamado de acelerador, um acelerador negativo. Então, velocidade e aceleração tem que ter sinais contrários. Olha aqui, ó, até coloquei a expressão geral, função geral, para nós observarmos. Então, quando aparecer em valores numéricos um valor negativo de velocidade inicial e aparecer um valor positivo de aceleração, esse aqui é um movimento em que parte dele vai ser retardado. Por que eu falei parte dele? Daqui a pouco eu vou explicar. Nem sempre ele vai ser totalmente retardado. Ele vai ter um trecho que vai ser acelerado. Parece confuso, mas não é. E eu explico para vocês. Veja esse gráfico. Ó. É um movimento que eu poderia dizer que é retardado. A velocidade inicial tem sinal diferente da aceleração. E aqui, ó, nesse pedacinho, é onde o movimento é retardado. Começa com um valor negativo, só que com o passar do tempo ele vai diminuindo até zerar. Depois de 5 segundos, zera o valor da velocidade. Então, digamos que você estava andando de ré, é o sentido negativo da velocidade, você estava andando de ré, pisou no freio. Parou. Engatou uma primeira e passou a ser um movimento progressivo, acelerado. Tá? Então vai aumentar positivamente os valores de velocidade. E se a velocidade inicial fosse positiva e a aceleração fosse negativa? Como que ficaria? Assim, ó. Começa lá o movimento em mais 20, está freando até chegar em zero. E depois aumenta negativamente em função do tempo. Você está indo a favor da trajetória, de repente freia, para e vai retornar numa marcha reta. Esse trechinho aqui é o trecho retardado. Depois ele passa a ser acelerado. Depois que zera a velocidade, ele passa a ser acelerado. Vou fazer uma simulação com vocês que vocês vão achar muito bacana e é muito simples de mexer nesse software. Eu utilizei aqui um dinossauro para representar o nosso movimento, mas eu poderia modificar aqui o meu objeto. Poderia colocar um carro, colocar uma bola de futebol, enfim. Eu não vou mexer nisso agora. Eu escrevi aqui ó, uma função que é um movimento retardado inicialmente, ó, menos 20 mais 4t. Eu vou colocar aqui para ele reiniciar, que eu já estava brincando com ele antes dessa aula com vocês. E olha o que acontece. Ele inicia-se um movimento retardado, olha, menos 20, até chegar em zero, depois de 5 segundos, e depois ele passa a ser um movimento acelerado. Eu coloquei aqui 20 segundos, mas poderia ser 10 segundos, 5 segundos, enfim, para você ter uma reta, para ter essa reta, bastariam 2 valores de tempo.
Mas com dois valores de tempo, talvez você não percebesse quando o movimento passaria de retardado para acelerado. Ó, ainda um movimento retardado. Vou trocar aqui o sinal da velocidade inicial e da aceleração. Peço para interpretar, ele já reiniciou e eu clico para dar o play. Agora o dinossauro vai para o outro lado. E o nosso gráfico aqui eu ajusto ele um pouquinho para caber dentro do nosso retângulo. Inclusive, pessoal, vocês podem copiar esse gráfico aqui e colocar no trabalho escolar. Então, foi essa forma que eu utilizei para colocar no slide para vocês. Tá, professor, mas e se ele fosse só acelerado? Como é que ficava? Totalmente acelerado. Ó, coloquei mais 20 mais 4t. Vou reiniciar e ó, o dinossauro está indo para a direita, dizendo que a direita aqui é um movimento natural da trajetória. Como é que ficou o nosso gráfico? Vou ajustar, ó. Começou em 20 e foi aumentando positivamente. Ah, professor, e se fosse menos 20 e menos 4, como é que ficava esse gráfico? Pessoal, estou batendo bastante em gráfico porque eu sei que gráfico é uma dificuldade muito grande dos alunos. Eu já sei que ele vai começar no menos 20 e vai acelerar negativamente. Eu já deixo ajeitado aqui o início do gráfico. Até os 20 segundos, vai acabar um pouquinho mais para baixo. Ajustei, ó. O gráfico fica desse jeito. Beleza, moçada? Vamos voltar para a aula? Agora é hora de colocar em prática os nossos conhecimentos e ver se você assimilou o que eu trabalhei hoje aqui. Começando com uma questão teórica. O freio de automóvel poderia ser chamado também de acelerador? Eu já até dei a resposta ao longo da aula. E a resposta é sim. Parece estranho, mas no momento da frenagem você está aplicando uma força nas rodas e essa força é contrária ao movimento. O motor, quando você pisa no acelerador, ele faz com que o carro se movimente a favor da marcha. Mas se está engatando primeira, segunda, terceira, ele vai no sentido natural da trajetória, para frente. Se você engata ré e pisa no acelerador, ele vai no sentido contrário. Então, num caso é progressivo, no outro é retrógrado. E esses termos progressivo e retrógrado são relativos à velocidade, que eu já falei numa aula anterior completo, né, sobre esse tema. Quando eu falo em acelerado e retardado, eu estou falando de aceleração. Então, o freio, embora pareça estranho, ele pode ser chamado de acelerador negativo. A freio parece melhor, né? Vamos continuar falando de freio. Vou fazer uma questão numérica. Um automóvel está com velocidade de módulo 90 km por hora e eu já faço uma pausa aqui. Normalmente no exercício, quando vem um valor inicial assim, e ele não especifica, eu já posso dizer que é a velocidade inicial do movimento. E olha o que acontece depois, ele é freado. Quando falou que é freado, eu já sei que o valor, se pedir aceleração, a aceleração vai ser negativa. Ele é freado em linha reta, parando em 5 segundos. Eu já tenho intervalo de tempo. Determine o módulo da aceleração ocorrida durante a frenagem. Então, a questão basicamente já está resolvida mentalmente. Só colocar no papel, né? T menos V0, T menos T0. Valor inicial da velocidade, 90 km por hora. Veja que eu estou trabalhando aqui, ó, quilômetro, hora, aparece uns segundos. Sempre dê preferência em trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, metro, segundo. Transformar em km por hora para metros por segundo, eu já ensinei e digo de onde aparece esse valor aqui, 3,6. Vou deixar o card aí da aula sobre velocidade média, que eu falo completo sobre isso aí e ainda dou mais alguns exemplos para vocês. 0 metros por segundo. Ah, quando ele para não é 0 km por hora? Tanto faz, né? 0 vai ser 0 em qualquer unidade. Intervalo de tempo, 5 segundos. Eu coloco 0, que é o final, menos inicial. Inicial, 25 metros por segundo. Dividido pelo intervalo de tempo, que é 5 segundos. Vou ter um valor negativo. Ó. Menos 25 metros por segundo, divididos por 5 segundos, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, eu sugiro que vocês sempre utilizem a unidade de medida para que na hora da resposta não bata aquele esquecimento. Você fale, professor, eu fiz a conta certinha aqui, coloquei o valor que tem que ser, tenho certeza, só esqueci da unidade. Isso não vai mais acontecer com você, porque você vai colocar metros por segundo, vai colocar o segundo, e você vai ver ó, que aparece naturalmente metro, e esse segundo que já está na divisão, vai fazer companhia para esse, ó, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Vamos fazer mais um? Ah, pessoal, e abrindo parênteses aqui,
Vou deixar também na descrição aqui do vídeo várias listas de exercícios para vocês. Ali vai ter lista de exercício de questões de Enem e são todas de 2012 a 2019 com gabarito. Além disso, questões de vestibulares resolvidas e comentadas. Tem um material ali que eu acho que é fundamental para quem está querendo se aprofundar. São 900 questões de física resolvidas e comentadas. Terminados os parênteses, vamos resolver mais um exercício numérico. Um que tem gráfico, porque eu sei que gráfico pega vocês. A função horária da velocidade de um ponto material em movimento retilíneo expressa em unidades do SI é V igual a 6 menos 2t. Veja, pessoal, que a velocidade inicial é positiva e a aceleração é negativa. Então, em determinado momento, esse móvel ele tem um movimento retardado. Já sei disso. O que vai ser perguntado? O módulo da velocidade do ponto material no instante 4 segundos. Como é que eu resolvo isso? Troca o t por 4 segundos. Depois, o instante em que o módulo da velocidade do ponto material é 3 metros por segundo. Pessoal, essa função horária que eu apresentei para vocês há pouco, ela me dará a velocidade instantânea, ou seja, num determinado momento. Então, por isso que lá em velocidade média, eu não abordei a velocidade instantânea porque ela aparece aqui. E aqui eu poderia falar com maior propriedade para vocês. Então é só substituir esse 3 aqui e fazer a continha. Fica muito simples, tá? E o gráfico? Depois o gráfico eu vou fazer lá no modelos e vocês verem como é fácil de resolver essa questão. Então, primeiro de tudo, ó, substituir 6 metros por segundo menos 2, eu sei que é metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 6 menos 8, menos 2. Aí essa unidade eu já sei que é metros por segundo. Se você acha que é difícil fazer questão colocando as unidades, fica a teu critério, não coloca. Mas eu sugiro que você vá se acostumando. No início tudo parece difícil, mas você vai se acostumando e isso aqui vai internalizando em você até o momento que você não precisa mais colocar as unidades. Você já sabe o que é. Por que eu reforço colocar unidade? Porque talvez você pegue um valor que aparece no cabeçalho que não é compatível. Por exemplo, aparecesse aqui 6 km por hora. Você teria que transformar e você veria o teu erro na hora da substituição. Vamos aqui para B. Substituir o 3. Eu já sei que do outro lado lá tem 6 menos 2 metros por segundo ao quadrado. Esse 6 aqui ó, vai subtrair com 3. 3 menos 6, menos 3 metros por segundo. Do outro lado tinha ficado menos 2, eu repito, ó, tá aqui. Esse menos 2 vai passar dividindo. Menos divididos por menos dá mais. 3 divididos por 2 vai dar 1,5. E esse segundo que apareceu aqui, professor? Simples, ó. Metro de um lado, corta com metro do outro. Simplifica. Aqui eu tenho segundo ao quadrado, então são segundo vezes segundo. Vai simplificar com o segundo daqui. Esse aqui some. E aqui eu vou ter, ó, segundo que sobrou, que está dividindo. No outro lado ele vai multiplicar. Ou seja, 1,5 segundo. E o C? O gráfico. Tcharam! Tá feito. Bom, professor, tão fácil assim. Mas eu vou mostrar lá na simulação para vocês. E na minha simulação, pessoal, eu já tenho aqui a expressão V igual a 6 menos 2t. A minha variável independente eu coloquei, ó, 20 segundos. Vocês podem escolher o quanto vocês quiserem. Se colocar até mais tempo, né, e for um trabalho escolar, coloca lá que o professor vai adorar. Vai dar uma estrelinha a mais para vocês. E eu vou colocar aqui para rodar, ó. Eu vou ter que fazer um ajuste no meu eixo aqui para caber todo mundo. Então, 20 segundos. Eu vou colocar aqui, ó. Vou puxar lá para cima o gráfico. Pronto, apareceu. Então tá aqui, ó. Nesse trecho o movimento é retardado. Então até determinado valor de tempo, eu posso colocar aqui, ó, né? Se fosse para zerar, então é depois de 3 segundos. Aparece ali, ó, 3 segundos. A partir de 3 segundos, o movimento passa a ser acelerado, mas de 0 a 3 segundos, o movimento é retardado. Toda vez que tem esse cruzamento aqui, da reta, entre de um lado do eixo para o outro, pode ter certeza, pessoal, que aqui o movimento é retardado. Não tem erro. Vai por mim que você não vai errar. Aqui tem os valores da tabela, ó, de 0 a 20 segundos. E vamos voltar lá para a nossa aula. Galera, alguns links importantes aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ó, eu estou em todas as redes sociais, praticamente. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Me segue lá. Aqui estão as questões que eu falei para vocês. Ó, tem os links. Esse material está salvo em PDF. Pode baixar.
e usar à vontade.